Para os adventistas do sétimo dia, é natural afirmar a aceitação da Bíblia como inspirada palavra de Deus. Em 1847, Tiago White declarou que a Bíblia é uma revelação perfeita e completa. Ela é a nossa única regra de fé e de prática. Durante muitos anos, não se discutiu o tema da inspiração e revelação nas publicações da Igreja. Mas em 1874, George Butler, que na época era presidente da Associação Geral, propôs em uma série de artigos na principal revista da Igreja uma teoria de graus da inspiração. Embora essa teoria tenha desfrutado de uma certa popularidade por curto período de tempo, esse conceito não encontrou aceitação permanente entre os adventistas do sétimo dia. Tampouco o conceito da inspiração verbal ou mecânica alcançou tal popularidade. Já os conceitos de inspiração plena e inspiração conceitual foram amplamente aceitos, mas a Igreja nunca formulou uma doutrina exata sobre inspiração e revelação, embora tenha repetido e refinado as convicções adotadas por seus pioneiros nas diferentes declarações de crenças fundamentais. A mais recente dessas declarações de crenças fundamentais foi adotada pela Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia durante sua Assembleia Quinquenal em 2015 e declara que o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio de sua autorrevelação, e essa é a crença fundamental de número 2. Essa autorrevelação da divindade encontrou sua expressão mais completa na encarnação do Filho, o Verbo, feito carne. Por meio dele, diz a declaração de número 4, foram criadas todas as coisas, é revelado o caráter de Deus, é efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. Contudo, é mediante as Escrituras, iluminadas pelo Espírito Santo e pela proclamação da Igreja, que a revelação de Deus é comunicada ao mundo. A primeira das crenças fundamentais é sintetizada nas seguintes palavras: as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constituem um padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Há um problema de definição relacionada à inspiração. Os cristãos normalmente se referem à Bíblia como um livro inspirado, como um livro santo, como um livro divino ou simplesmente como as Escrituras. O próprio Jesus apelou muitas vezes para as Escrituras ou as citou, e não há dúvida de que, para ele, as Escrituras hebraicas possuem autoridade divina. O apóstolo Paulo também aceitava a origem divina das Escrituras. Referia-se a elas como sagradas Escrituras, oráculos de Deus e sagradas letras. A crença de que as Escrituras hebraicas vieram a existir como resultado da inspiração divina tem sido ampla e persistente entre judeus e cristãos. Não existe, porém, consenso quanto ao que exatamente significa inspiração. As concepções sobre inspiração bíblica vão desde o ditado verbal pelo Espírito Santo até a mera inspiração humana. Já outros entendem que um conceito de inspiração deve ser totalmente descartado. Diversos fatores contribuíram para essa diversidade de opiniões a respeito da inspiração bíblica. Embora o conceito seja bíblico, a palavra inspiração não é. Além disso, os que estudam a questão da inspiração nem sempre partem dos mesmos pressupostos. Para agravar a situação, nenhum autor bíblico apresenta uma discussão detalhada sobre o tema. Uma concepção bíblica de inspiração, então, precisa ser apresentada. E nós podemos perguntar, as palavras inspiração e inspirado, uma vez que não aparecem dessa maneira nas línguas originais da Bíblia, de onde derivam? Elas derivam do latim e aparecem na tradução da Vulgata para 2 Timóteo 3,16 e para 2 Pedro 1,21. Seu significado básico é soprar em. Paulo afirma, por exemplo, em 2 Timóteo 3,16, que toda escritura é theopnestos, essa é a palavra grega lá, ou seja, soprada por Deus. Pedro ressalta que homens falaram da parte de Deus, e a palavra grega é feromenoi, movidos, soprados ou impulsionados pelo Espírito Santo. Depois da Vulgata, algumas traduções têm usado a palavra inspirados nesses dois versos, mas a maioria emprega a locução movidos pelo Espírito Santo no verso de Pedro. Como quer que seja, o sentido do texto é de que a profecia bíblica teve sua origem no Espírito Santo.
À vista disso, embora a palavra inspiração não seja uma tradução exata de nenhuma palavra grega usada na Bíblia para descrever o processo pelo qual a Escritura chegou à mente humana, o termo pode ser apropriado para representar o processo pelo qual o Espírito Santo trabalha nos seres humanos selecionados, no sentido de movê-los a proclamar as mensagens recebidas de Deus. Alguns falaram a palavra, outros a escreveram. A forma escrita constitui as Escrituras inspiradas por Deus. O termo inspiração, então, se refere à obra do Espírito Santo sobre esses mensageiros ou profetas, seja para falarem, seja para escreverem. Visto que essas pessoas foram inspiradas ou movidas pelo Espírito Santo, suas falas e seus escritos também podem ser considerados inspirados. Embora a palavra inspiração focalize primariamente a atividade do Espírito Santo, um cuidadoso estudo dos dados bíblicos deixa claro que tanto o sujeito humano quanto o divino se acham envolvidos no processo de produção textual das Escrituras. As Escrituras também podem ser consideradas como um livro humano, pelo menos à primeira vista, ou melhor, uma coleção de livros humanos. Muitos deles têm um nome humano ligado a si. Todos carregam em si as marcas da autoria humana. Essa autoria é declarada muitas vezes na palavra de aberturas de livros, como, por exemplo, Palavras de Jeremias, Provérbios de Salomão, o ancião ao amado Gaio, Paulo à Igreja de Deus que está em Corinto. Atribuem-se a Moisés os primeiros 5 livros do Antigo Testamento e muitos dos salmos são atribuídos a Davi e Asaf. Cada livro profético leva no título o nome de um profeta, os evangelhos o nome de um apóstolo ou de uma pessoa intimamente associada aos apóstolos. 13 cartas mencionam explicitamente Paulo como autor e o livro do Apocalipse foi escrito por João, que é tradicionalmente identificado como o apóstolo João. Os autores frequentemente se referem a si mesmos com pronomes pessoais. Também registram suas próprias experiências. E esse registro das suas experiências inclui características peculiares de estilo e linguagem que denunciam a individualidade de cada escritor. Numerosas referências históricas e formas literárias vinculam os escritos bíblicos à época e ao contexto cultural em que foram produzidos. Muitas leis de Moisés, por exemplo, apresentam extraordinários paralelos com outras leis antigas, tais como o Código de Hammurabi. E os autores humanos, usando linguagem humana, citando fontes humanas, atuando em contextos humanos específicos, estão descrevendo emoções humanas e, portanto, acham-se sujeitos a todas as fraquezas e falhas da humanidade. Profetas e apóstolos não estavam isentos de pecado. Sentiam dúvida, medo e às vezes caíam em tentação. Também não estavam livres de orgulho e de preconceito, como deduzimos, por exemplo, do episódio de Jonas e das narrativas evangélicas. É possível que alguém pergunte como foi que aproximadamente 40 escritores, com diferentes antecedentes históricos e culturais, diferindo em status e ocupação, bem como em capacidades intelectuais e espirituais, produziram uma coleção de livros que manifesta unidade tão notável e que, do princípio ao fim, revelam um único Deus, Criador do céu e da terra, cujo amor a todos envolve. Talvez pergunte também como esses escritores conseguiram retratar uma pessoa como Jesus de Nazaré, tão verdadeiramente humana e, ao mesmo tempo, tão completamente isenta de todas as fraquezas e imperfeições presentes nos próprios escritores bíblicos. A resposta para estas perguntas, conforme a crença de cristãos através dos séculos, reside no fato de que as Escrituras não terem somente um caráter humano, mas também uma origem divina. Tão evidente quanto a ideia do caráter humano da Escritura é a convicção de seus autores humanos de que aquilo que escreveram procedia de Deus. Nas palavras de 2 Timóteo 3,16, esses escritos foram inspirados por Deus. Tais autores expressam essa convicção de muitas formas diferentes. São inúmeros os lugares nas Escrituras onde se encontram frases isoladas, parágrafos e até mesmo capítulos inteiros, cujo teor é atribuído diretamente a Deus. Já em seu primeiro capítulo, a Bíblia apresenta o Senhor como um Deus que se comunica. Os diferentes atos criativos são introduzidos e iniciados pela expressão disse Deus. Tão logo criou os primeiros seres humanos, Deus falou com eles. Por todo Gênesis, encontramos Deus falando com os seres humanos, em geral com aqueles que criam nele, mas às vezes também com quem não o reconhecia. Desde o Êxodo, onde Deus chama Moisés, até o fim do Pentateuco, encontramos sempre a recorrente frase, então disse o Senhor a Moisés, ou
palavras com o mesmo sentido. Moisés predisse que o Senhor se comunicaria em tempos futuros com seu povo escolhido por meio dos profetas. Em cumprimento dessas promessas, como a do verso 18, surgiram muitos profetas através dos séculos. Eles falaram e escreveram as palavras que Deus lhes pôs na boca, no coração e na mente. Ezequiel recebeu esta ordem: Filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois vai a teu povo, quer ouça, quer deixem de ouvir, fala com eles. E disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Embora escritos por autores humanos, lei, história, profecia, salmos e provérbios foram todos atribuídos a Deus. Foi Ele quem chamou os seres humanos para ser seus mensageiros. Foi Ele quem se revelou a eles e os instruiu por meio do seu Espírito, dotando-os de sabedoria, guiando-os em sua pesquisa e impulsionando-os a falar e a escrever. É verdade que o ato de atribuir a Deus a autoria dos escritos do Antigo Testamento é mais destacado em algumas partes do que em outras, sendo principalmente limitado nos livros históricos. Não obstante, o Novo Testamento deixa explícito que todo o Antigo Testamento era de origem divina. Os 4 evangelhos revelam que Jesus apelava constantemente para as escrituras do Antigo Testamento como investidas de autoridade máxima. Por trás desses apelos estava a convicção fundamental de que as escrituras tinham origem divina. Quando tentado pelo diabo a aliviar sua fome, Jesus resistiu citando Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por 3 vezes, ele refutou as tentações de Satanás com a réplica: está escrito, dando a entender claramente que toda a escritura procede de Deus. Também estava consciente de que o Espírito Santo traria essas palavras à memória dos discípulos quando proclamassem as mesmas palavras oralmente ou por escrito. Os apóstolos aceitavam o Antigo Testamento como divino inspirado. Atribuíam ao Espírito Santo as palavras escritas pelos profetas e salmistas. Falando a seus ouvintes reunidos no cenáculo, Pedro introduziu o Salmo 69, 25 e 109, verso 8, dizendo: convia que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. É possível encontrar em diferentes lugares de Atos e das Epístolas declarações similares que identificam o Espírito Santo como a fonte das palavras do Antigo Testamento. Era Deus quem falava pela boca dos seus servos escolhidos. Pedro resume essa convicção de que os escritos proféticos tiveram sua origem em Deus com estas palavras: nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Paulo, fazendo evidente referência às sagradas letras com as quais Timóteo estava familiarizado desde a meninice, declarou: toda a Escritura é inspirada por Deus. Para o Senhor Jesus e para os apóstolos, toda a Escritura, que naqueles dias era uma referência ao Antigo Testamento, originou-se com Deus e era realmente inspirada por Deus. O Novo Testamento sugere que os escritos apostólicos foram aceitos como parte das Escrituras Sagradas, juntamente com o Antigo Testamento. Considerando os aspectos humanos e divinos das Escrituras, alguém pode perguntar como esses aspectos se interrelacionam. Infelizmente, os escritores bíblicos não abordaram essa questão de maneira direta. Encontramos, porém, dispersos pelos livros da Bíblia, indicações e sugestões concernentes ao processo de inspiração e a seus resultados. Com base nesses dados bíblicos, tentaremos extrair algumas conclusões. Discutiremos aqui o assunto no que diz respeito ao modo, ao locus e à extensão da inspiração. Os autores bíblicos concordam a respeito do papel decisivo do Espírito Santo em impulsioná-los a escrever. A iniciativa é inteiramente do Espírito. É ele quem chama, concede revelações, move ou inspira. Pedro declara isso sucintamente, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Até mesmo o relutante profeta Balaão só podia anunciar aquilo que o Senhor lhe ordenasse. Embora reconhecendo que a inspiração é um fato, devemos examinar o modo como ela ocorre. Isso exige que estudemos o processo pelo qual os autores bíblicos recebiam as revelações e as registravam. Era por meio de sonhos e visões que Deus se revelava comumente aos profetas. Depois, eles consignavam por escrito o que haviam visto e ouvido, imediatamente ou posteriormente. A pergunta é: na hora de escrever, os profetas agiam sozinhos ou estavam sempre sob a orientação de Deus? Essa pergunta
deve ser respondida indiretamente, pois os próprios profetas têm pouco a dizer sobre a questão. A experiência de Jeremias nos ajuda a responder essa pergunta. O Senhor instruiu o profeta: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações. É difícil acreditar que, sem a ajuda do Espírito de Deus, Jeremias tivesse conseguido se lembrar e registrar tudo que Deus lhe havia revelado durante um período de muitos anos. A narrativa prossegue. Então Jeremias chamou a Baruque, que escreveu no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Depois leu Baruque, naquele livro, as palavras de Jeremias na casa do Senhor. Mas essas palavras eram as palavras do Senhor. Essa equiparação das palavras do profeta com as palavras do Senhor fortemente sugere que o profeta foi inspirado, isto é, que ele foi movido e dirigido pelo Espírito de Deus ao consignar as palavras divinas por escrito. Do mesmo modo, quando o profeta Miqueias, fazendo um contraste entre a sua mensagem e a dos falsos profetas, exclamou: eu, porém, estou cheio do Espírito do Senhor para declarar a Jacó e a Israel o seu pecado, ele incluía tanto as palavras escritas como aquelas que foram apenas faladas. A experiência de Jeremias demonstra que os profetas não escreviam seus livros na condição de meros copistas. Embora fossem movidos e guiados pelo Espírito enquanto escreviam, envolviam-se de corpo e alma na tarefa. Pode-se dizer o mesmo dos escritores bíblicos não referidos especificamente como profetas. Salomão, o autor de muitos provérbios e cânticos, diz-nos que ensinou ao povo conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Ele também procurou achar palavras agradáveis e escreveu com retidão palavras de verdade. Lucas, autor de Atos e do Evangelho que leva seu nome, conta-nos que lhe pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, escrever uma exposição em ordem. Como se vê, a pesquisa histórica cuidadosa e a avaliação literária foram importantes para a composição dos livros escritos tanto por Salomão como por Lucas. Há boas razões para se acreditar que outros escritores tenham adotado processo semelhante na composição de outros livros da Bíblia, mesmo que não tenham afirmado isso. Não está inteiramente claro se os mensageiros humanos estavam sempre conscientes da influência do Espírito Santo enquanto falavam ou escreviam. Encontramos, porém, com frequência, indicações dessa consciência com relação aos nomes dos profetas e apóstolos. As observações de Paulo em 1 Coríntios 7 levaram alguns a concluir que o apóstolo faz diferença entre as coisas que ele disse sobre inspiração e outras que não passam de sua opinião pessoal. Ele diz no verso 10, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Contudo, no verso 25 ele afirma, com respeito às virgens não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Esses textos, na verdade, não tratam da questão da inspiração. O contraste traçado por Paulo nos versos 10 e 12 é que, num caso, ele pode se referir a uma ordem explícita do Senhor. Porém, no outro caso, ele estaria expressando uma opinião que não necessariamente seria a ordem do Senhor. Isso não significa que o conselho dado no verso 25 não seja inspirado, já que Paulo, na conclusão desse discurso sobre questões matrimoniais, declara enfaticamente: penso que também eu tenho o Espírito de Deus. A Bíblia talvez não explique detalhadamente o processo pelo qual o Espírito Santo moveu e guiou os escritores dos diferentes livros da Escritura, mas um fato é claro: esses escritores agiram plenamente como seres humanos, com o envolvimento de sua personalidade total. A outra questão que precisamos estabelecer diz respeito a quem foi inspirado ou o que é inspirado. Nós chamamos isso de o locus. O locus específico no qual atuou a inspiração foram os indivíduos escolhidos por Deus como profetas e apóstolos. Ou foram as mensagens que eles apresentaram na forma oral ou escrita, ou seja, as escrituras. Ou ainda foi a comunidade de fé na qual as escrituras se originaram. As duas primeiras opções foram durante muito tempo motivo de debate. A terceira opção passou a ser conhecida somente em anos recentes.
A evidência bíblica apresentada anteriormente aponta para indivíduos específicos, escolhidos por Deus como sendo o locus primário, o recipiente primário da operação do Espírito Santo. A Bíblia diz: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E também diz: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Ou ainda: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Se devemos atribuir a inspiração aos escritores bíblicos ou aos textos por eles escritos, é em grande parte um dilema desnecessário. É claro que o locus primário da inspiração está nas pessoas. O Espírito Santo moveu pessoas a falar ou a escrever. Contudo, o que elas falaram ou escreveram foi a inspirada palavra de Deus. Nas palavras de Paulo a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Pedro reconheceu as cartas de Paulo como parte das Escrituras, escritas de acordo com a sabedoria que Deus lhe deu. Ao escrever suas epístolas, Paulo foi inspirado ou movido pelo Espírito Santo, e as cartas que ele produziu se tornaram parte das Escrituras divinamente inspiradas. A inspiração exerceu influência sobre Paulo, e sob essa influência ele escreveu cartas inspiradas. O locus primário da inspiração é o apóstolo. O resultado daquela inspiração é a Escritura Sagrada. A terceira opção para o locus de inspiração, ou seja, a comunidade de fé na qual a Escritura teve sua origem, dificilmente merece ser mencionada como alternativa viável. O conceito se baseia, em grande medida, em um método específico de estudo da Bíblia, que é diferente daquele que nós adotamos. Por meio de um estudo crítico histórico-literário da Bíblia, alguns eruditos chegaram à conclusão de que muitos livros bíblicos seriam um produto final de um longo processo, no qual estariam envolvidos diferentes escritores, editores e até mesmo redatores desconhecidos. Com base nesse fenômeno, nega-se a concepção de que os livros da Bíblia tiveram autores específicos. Em vez de esses autores terem sido inspirados, a comunidade na qual os escritos atingiram a sua forma final é que teria sido inspirada a reconhecer a validade e a autoridade daquela mensagem como bíblica. Embora haja evidência de alguma editoração, pode-se atribuir a maior parte dela aos próprios autores inspirados, ou aos seus assistentes imediatos, ou provavelmente até mesmo a escritores inspirados posteriores. Josué, por exemplo, talvez tenha, sob a inspiração divina, editado os livros de Moisés e feito acréscimos a eles, como os últimos versos do Deuteronômio. Seja como for, considerando a falta de evidência que situe o locus da inspiração em uma comunidade em vez de um autor bíblico, cumpre permanecer com as declarações bíblicas. O locus ou recipiente da inspiração está no autor inspirado. Quanto da Escritura é inspirado? Nós nos referimos a isso quando nós usamos a expressão a extensão da inspiração. São as próprias palavras da Bíblia inspiradas ou são apenas os pensamentos por trás das palavras? Existem partes da Bíblia mais inspiradas do que outras? São algumas partes inteiramente destituídas de inspiração? E a Bíblia inspirada em sua totalidade ou apenas parcialmente? Ao discutirmos sobre a revelação especial e sobre a inspiração, fica-se evidente que o processo de revelação e inspiração encerra muitos aspectos e que a informação disponível não responde a todas as nossas perguntas. Resta, contudo, pouca dúvida de que tanto os pensamentos quanto as palavras se acham envolvidos nesse processo. Por meio de sonhos, visões ou impressões do Espírito Santo, pessoas inspiradas receberam pensamentos de forma visual e de forma verbal. Elas os comunicaram depois, de maneira fiel e verdadeira, conforme haviam recebido. Às vezes, elas parecem expressar suas mensagens usando as mesmas palavras que lhes foram dadas pelo Espírito. Independentemente da maneira como receberam os pensamentos, os escritores bíblicos deixam claro que suas palavras são as palavras de Deus. Moisés cita Deus dizendo que poria suas palavras na boca dos profetas. Referindo-se às Escrituras, Jesus declarou, citando Deuteronômio 8:3, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. As palavras escritas pelos autores bíblicos realmente são palavras humanas. É por isso que eles podem introduzir seus livros usando expressões como estas: as palavras de Jeremias,
ou Provérbios de Salomão. Os pensamentos e, por vezes, as palavras foram transmitidos por Deus para serem expressos pelos autores humanos em palavras que fossem familiares a eles e a seus leitores imediatos. Não há dúvida de que as Escrituras são plenamente humanas e plenamente divinas. Qualquer ideia de que algumas partes da Bíblia são meramente humanas, ao passo que outras são divinamente inspiradas, contradiz a forma pela qual os escritores bíblicos apresentam o assunto. O depoimento de Paulo de que toda a Escritura é inspirada por Deus não dá margem para nenhum conceito de inspiração parcial. Tampouco existe nas Escrituras nada que sugira graus de inspiração. É verdade que algumas porções podem ser mais importantes que outras. Jesus, por exemplo, fala em Mateus 23, 23 sobre o que há de mais importante na lei. Mas isso não significa que são mais inspiradas. Todo cristão faria bem em receber as palavras da Escritura da maneira como os crentes de Tessalônica acolheram as palavras de Paulo, não como palavras de homens, e sim como verdade que é a palavra de Deus. Ao estudarmos a Bíblia, é de crucial importância que compreendamos sua origem e autoridade divinas, bem como seu caráter humano. Se rejeitarmos a possibilidade de revelação sobrenatural, a Bíblia será vista apenas como um produto humano e nossa interpretação será distorcida desde o princípio. Se, por outro lado, perdermos de vista seu caráter humano, corremos o risco de interpretar suas declarações de maneira ingênua e dogmática. Pelo fato de a Bíblia ser um livro divino humano, cumpre-nos estudá-la num espírito de humildade e de investigação sincera, orando fervorosamente para que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, possa guiar-nos em toda a verdade. A seguir, vamos ver algumas diretrizes práticas em nossa busca do conhecimento pessoal de Deus por meio das Escrituras. Em primeiro lugar, nós devemos estudar as Escrituras com uma profunda convicção de fé, de que elas são a viva voz de Deus falando a nós pessoalmente. É mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, que somos regenerados. Somente pelo ouvir obediente dessa palavra, crescemos e amadurecemos no verdadeiro conhecimento de Deus. Em segundo lugar, o principal propósito da Bíblia é fortalecer nossa fé em Jesus Cristo, como aquele que deseja nos salvar de nossos pecados e ser o Senhor de nossa vida. As Sagradas Letras, escreveu Paulo, podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É necessário ler e estudar a Bíblia, sempre com o objetivo definido de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro ponto importante é que quando lemos a Bíblia, nós precisamos dedicar especial atenção às suas numerosas promessas. É a vontade de Deus que, por meio delas, encontremos a certeza do perdão, a paz na mente e no coração, o conforto em tempos de sofrimento, a esperança para essa vida e para a vindoura, e a permanente alegria de saber que Deus, em seu amor e misericórdia, nos adotou como filhos e filhas, mediante a fé em Cristo Jesus. Um quarto ponto importante é sabermos que as Escrituras também funcionam como um guia para a vida cristã prática. O princípio bíblico do amor a Deus e aos nossos semelhantes é a raiz do bem-estar de todas as nossas relações espirituais e sociais. Aqueles que, com a ajuda de Deus, estudam e praticam os 10 mandamentos e os muitos princípios escriturísticos para a vida prática, se tornarão pessoas realmente equilibradas, saudáveis de corpo, mente e espírito. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, diz a palavra de Deus. Uma vez que as Escrituras são as próprias palavras de Deus em linguagem humana, um quinto ponto importante é termos a confiança de que elas sempre falam a verdade. Jesus orou ao Pai por seus discípulos de todas as eras. E ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Devemos confiar na palavra de Deus como palavra digna. Isso vale não só para seus ensinamentos espirituais, mas também para os relatos da origem e da primitiva história do nosso mundo. As narrativas do dilúvio, dos patriarcas, do êxodo, da história de Israel, bem como os registros evangélicos do nascimento, ministério, morte e ressurreição de Cristo e a história da igreja primitiva. Essas narrativas não são mitos, mas relatos históricos autênticos, devendo ser aceitos como tais. Negar a historicidade da Bíblia acabará levando, mais cedo ou mais tarde, também à rejeição de seus ensinos espirituais e morais.
Os ensinamentos históricos, espirituais e morais da Bíblia acham-se inseparavelmente entrelaçados, não podendo ser dissociados uns dos outros. Pelo fato de as Escrituras serem sujeitas às limitações, imperfeições e condicionamentos históricos da existência humana, é útil e necessário estudar as línguas nas quais elas foram escritas, o contexto histórico no qual se originaram e as condições humanas às quais foram endereçadas. Devemos, porém, ter o cuidado de não superestimar as diferenças e as distâncias de tempo e de espaço, nem as condições existentes nos tempos bíblicos e as do nosso próprio tempo. A natureza humana não mudou, nem mudaram os princípios bíblicos da verdade. A palavra de Deus se destina a todas as pessoas, em todos os tempos e em toda a parte. Para resumir tudo nas palavras de Paulo, cumpre-nos receber a Escritura, não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Esta palavra nos dará esperança, conforto, fé, sabedoria, amor e, finalmente, a vida eterna na maravilhosa presença de nosso Senhor.